Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 6. Adriano deixa Fernanda na fazenda e, ao entrar no carro, é surpreendido por Bárbara. A hiena diz a ele que quer lhe dar uma despedida de solteiro. Soledade diz a Eduardo que não viajará com ele, pois acabou o seu tempo. Fernanda encontra o pingente feito por Eduardo com suas iniciais e questiona onde ele possa estar, e acredita que ele tenha se apaixonado por outra mulher, por isso ela irá se casar com Adriano. Soledade conta a Eduardo que Bárbara usou suas artimanhas para trancar Liliana em um manicômio e que ela carrega consigo um grande segredo. Aníbal comenta com Bárbara que ninguém pode saber que eles compraram um estoque de leite em pó vencido, muito menos Fernanda. Soledade revela a Eduardo que Bárbara matou Montserrat e colocou a culpa em Liliana, e depois convenceu Gonçalo de interná-la num sanatório. Soledade revela ainda que trabalhou por anos como voluntária no local, onde ela está internada, e que da família somente Fernanda visita. Eduardo diz que Bárbara é responsável por toda a desgraça que tem ocorrido. Fernanda sonha que o homem para quem deu carona após sujá-lo de lama, era seu noivo, e ao acordar, acha estranho. Na casa de Soledade, Eduardo fica com raiva ao se lembrar que Fernanda está noiva. Ao observar Soledade na cama, Eduardo diz que irá exterminar a sombra do mal, a qual sua mãe tanto fala. Eduardo dorme ao lado da mãe, e ao acordar se desespera ao observar que Soledade está morta. Eduardo grita de desespero. No manicômio, Liliana pressente a morte de sua babá e grita. Eduardo revela a Jacinto que sua mãe está morta. Liliana tenta sair do quarto à procura de Soledade, mas é contida e dopada pelos enfermeiros. Bárbara chega na casa de Soledade e Jacinto revela que a mãe de Eduardo está morta. Bárbara ameaça Jacinto e proíbe que diga a Fernanda que Soledade faleceu. Afinal, nada pode estragar o casamento de sua enteada com Adriano. Eduardo ouve tudo escondido. Eduardo diz a Jacinto para cumprir as ordens da hiena. Gardênia, que ia ao quarto de Fernanda, é interceptada por Bárbara, que a proíbe de revelar sobre a morte de Soledade. Gardênia começa a chorar. Afinal, não sabia que a mãe de Eduardo havia morrido. Bárbara também ameaça Gardênia e a proíbe de revelar a quem quer que seja sobre essa morte. Eduardo diz a Jacinto que farão o que Bárbara ordenar, por enquanto. Fernanda pensa em colocar o pingente dado por Eduardo, mas desiste em respeito a Adriano. Nesse exato momento, começa a conversar com sua consciência, que a questiona se ainda gosta de Eduardo. Fernanda diz a ela mesma que resolveu tirá-lo de seu pensamento. Artêmio recebe a notícia da morte de Soledade e diz a Bárbara para se certificar de que Eduardo não vá ao funeral da mãe. Fernanda comenta com Gardênia que Eduardo nunca responde às suas cartas. Eduardo diz a Jacinto que fará justiça com relação à morte de sua mãe. Jacinto conta a Margarida que Soledade faleceu e revela que foi ameaçada por Bárbara a não dizer nada aos Elizalde. Resumo do capítulo 7. Ressentida com a frieza de Aníbal, Priscila ameaça contar a seus pais sobre o leite em pó, mas é impedida por ele. Priscila diz que o casamento dos dois é por interesse e diz que tem o sonho de ter um filho. Aníbal ressalta que já tentaram e não conseguiram. Priscila liga a uma clínica e agenda um teste de fertilidade. Eduardo relembra as diversas vezes que Soledade foi humilhada pelos Elizalde. Eduardo lamenta o fato de que não encontrará sua mãe no céu, pois a vingança é um pecado, e é nesse pecado que ele pretende viver, pois irá se vingar da família de Fernanda. Bárbara aparece e diz para Margarida e Jacinto para adiarem o enterro de Soledade e orienta para que não digam a Eduardo que sua mãe faleceu. Eduardo, que estava escondido, ouve tudo e morre de raiva. Fernanda revela a Érica que até o dia do seu noivado usou o pingente que Eduardo lhe deu. Érica avista Camilo pela janela do quarto de Fernanda e decide ir atrás dele. Fernanda tenta diverti-la de que Camilo não presta, mas a amiga não lhe dá ouvidos. Érica acompanha Camilo até a cocheira para conversarem. Flor pede a Bárbara para ir até o enterro de Soledade, e Bárbara a ameaça dizendo que se for ao enterro, perderá seu emprego. Camilo e Érica fazem amor na cocheira. Adriano diz a Bárbara que a empresa está sem liquidez. Bárbara diz que isso faz parte do plano e que quer que o grupo Lactus fique no zero.
Eduardo diz a Jacinto que todas as suas lágrimas serão cobradas uma a uma. Bárbara encarrega Adriano de fazer uma serenata a Fernanda, no mesmo momento do enterro de Soledade. Érica diz a Fernanda que Camilo e ela irão ao casamento dela. Fernanda diz à amiga que na noite anterior, Camilo a perguntou se podia ir com outra mulher. Longe dali por telefone, Camilo diz a Natasha que Érica estará no casamento por ser amiga de Fernanda, mas não tem nada com ela. Enquanto Eduardo observa de longe o enterro de sua mãe aos prantos, Fernanda recebe de Adriano uma serenata. Em certo momento, Bárbara interrompe e diz a Fernanda que Monserrat, onde quer que esteja, estará feliz e todos fazem um brinde. Margarida questiona Jacinto o fato de Eduardo não ter aparecido para o enterro da mãe, e Jacinto avista o amigo de longe. Resumo do capítulo 8. Eduardo resolve ir ao manicômio falar com Liliana. Segundo ele, ela é a única que sabe o segredo da hiena. Com a ajuda da enfermeira, Eduardo consegue ver Liliana por 5 minutos. Eduardo tenta se comunicar com Liliana, mas ela não lhe dá atenção. Prestes a sair da sala, Liliana o chama por seu nome, e a enfermeira aparece na porta e o chama para ir embora. Os olhos de Liliana começam a lacrimejar. Fernanda surpreende Gardênia chorando, e ao ser questionada por seu estado, Bárbara aparece de longe e Gardênia se cala. Fernanda questiona sobre o estado de saúde de Soledade, e Gardênia mente ao dizer que ela está melhor. Bárbara estava escondida no carro de Adriano, e assim que o homem entra no veículo, ela o surpreende. Os dois tiram a roupa e começam a se beijar loucamente. Gardênia, que estava por perto, observa a cena. Fernanda diz a Gonçalo que quer Liliana lúcida em seu casamento. Gonçalo diz a Fernanda que a irmã pode ter alguma reação agressiva. Fernanda diz que a irmã merece uma oportunidade de se reintegrar à família. Gonçalo diz que falará primeiro com Bárbara, pois é ela que esses anos todos tem contato com o Dr. Obregon. Na clínica, Liliana finge tomar seus remédios, mas quando a enfermeira sai, ela cospe o medicamento. Gardênia reconhece Bárbara no carro com Adriano e os chamam de miseráveis. Liliana encontra no esconderijo do assoalho o baú que Soledade escondeu. Liliana vai ao quarto de seu amigo Ciro e diz a ele que descobriu o segredo. Gardênia revela a Jacinto e Margarida que Adriano estava se agarrando com a hiena no carro. Bárbara diz a Fernanda que estava na capela, que foi compartilhar com Monserrat a emoção de ver Fernanda prestes a se casar. O enfermeiro de Liliana a procura no quarto e não a encontra. Ciro diz que Liliana deve guardar muito bem o baú. Ambos são surpreendidos por Obregon e o enfermeiro. Liliana é levada para o quarto e o médico diz a Ciro que se encontrar Liliana novamente em seu quarto, ele perderá privilégios. Gonçalo revela a Bárbara que pediu a Obregon que não dê os medicamentos de Liliana e informa a hiena que ele e Fernanda irão no dia seguinte visitá-la. Bárbara fica assustada. Jacinto, Gardênia e Margarida se mostram indignados com a traição de Bárbara e Adriano. Bárbara tenta fazer com que Fernanda mude de ideia com relação a Liliana, mas não consegue. Então, Bárbara liga para Obregon e diz a ele para aplicar em Liliana algo que a deixe lúcida, porém que haja feito uma idiota. Durante a noite, Eduardo vai ao celeiro, onde fez as iniciais de Fernanda e seu nome. O homem relembra o dia em que se encontraram lá, após a primeira comunhão de Fernanda. Em seu quarto, Fernanda relembra o mesmo acontecimento e sua consciência a questiona se foi um dia especial. Eduardo decide deixar a medalha que Fernanda lhe deu no celeiro. A grande quantidade de leite em pó armazenada no celeiro chama a atenção de Eduardo. Resumo do capítulo 9. Gardênia decide revelar a Gonçalo que Bárbara o trai com Adriano, mas é impedida por Jacinto. Margarida diz a Jacinto que não se incomoda de perder tudo e diz ao marido que quer deixar o povoado e aguarda sua resposta no dia seguinte. Eduardo observa os homens recolhendo os estoques de leite em pó da fazenda. Bárbara simula choro e acorda Gonçalo.
A mulher faz manha e diz estar com medo de que Liliana tenha uma nova crise quando estiver perto deles. Eduardo surpreende Jacinto no estábulo e tenta levá-lo até o celeiro para ver o estoque de leite em pó. Tomásia, a empregada da fazenda, aparece no local, em busca de uma camisa de Camilo. Para evitar que a mulher veja Eduardo escondido, Jacinto retira a camisa e finge ter sido picado por uma abelha, e pede que a mulher vá atrás de vinagre. Eduardo questiona o amigo sobre as cicatrizes em seu corpo. Jacinto revela que apanhou de Camilo quando era criança. Bárbara pede a Lúcio que a informe de tudo o que ocorrer na ida ao sanatório. Fernanda diz a Bárbara que se Liliana estiver bem, a trará para casa. Bárbara orienta que isso deve ser discutido com o Obregon. Eduardo revela a Jacinto que visitou Liliana e que ela o reconheceu. Durante a visita, Liliana fica inquieta, como se quisesse dizer algo. Eduardo mostra a Jacinto que o leite em pó que se encontra no celeiro está vencido, e Eduardo supõe que Bárbara esteja comercializando isso. Obregon tenta convencer os Elizalde de que retirar a medicação de Liliana pode causar danos irreversíveis. Liliana consegue dizer a palavra sozinhas. Fernanda pede para que o médico e seu pai saiam da sala. Estando a sós, Liliana diz a Fernanda que não se case. Fernanda questiona do que ela tem medo e ela responde que do passado. Liliana diz a Fernanda que Eduardo está de volta e Fernanda fica impressionada. Depois de tanto insistir, Fernanda concorda com a irmã, só para que ela se acalme. Liliana diz à irmã que não está louca e começa a chorar de forma desesperada. Gonçalo entra no quarto junto ao médico. Os enfermeiros aplicam um sedativo em Liliana. Diante da situação, Gonçalo e Fernanda se abraçam. Margarida pede à Virgem que os proteja das maldades da hiena. No caminho de volta à fazenda, Fernanda comenta com Gonçalo que Liliana mencionou o nome de Eduardo. Lúcio ouve tudo para passar as informações para Bárbara. Fernanda aproveita que tocou no nome de Eduardo para dizer que mandá-lo para longe foi uma grande injustiça, e tudo por conta de um inocente beijo. Eduardo diz a Jacinto que precisa matar a si mesmo e que passará a morar no povoado com outra identidade. Eduardo tem sede de justiça e pretende alugar uma fazenda nas redondezas. Aníbal diz a Bárbara que todo o carregamento de leite em pó foi transportado para um local seguro e que no dia seguinte começarão a processá-lo. Eduardo pede a Jacinto que consiga o telefone e e-mail do Grupo Lactus. Resumo do capítulo 10. Bárbara diz a Gardênia que irá à esteticista. Gardênia aproveita a saída da hiena e anota num papel o último número com quem Bárbara teve contato. Lúcio diz a Bárbara que Liliana teve um ataque de loucura e Bárbara fica satisfeita. Lúcio dá em cima de Gardênia, mas ela o dispensa. Gonçalo e Fernanda rezam no túmulo de Montserrat. Ciro vai ao quarto de Liliana e diz que um dia a Rainha Branca despertará com força para iniciar o jogo de sua vida. Eduardo entra em contato com Steve e diz a ele que precisa de um cargo importante na Power Milk para impressionar os Elizalde. Eduardo encontra na cabine telefônica uma identidade com o nome de Franco Santoro. Jacinto conta a Margarida que encontrou um carregamento de leite vencido e afirma que isso é coisa de Bárbara. Eduardo diz a Steve que Eduardo não existe mais e que a partir de agora se chamará Franco Santoro. Margarida diz a Jacinto que ou denunciam Bárbara ou sairão da fazenda. Bárbara ordena que Adriano distraia Fernanda, para que ela não descubra que Soledade faleceu. Bárbara informa a Artêmio que tudo ocorreu bem com o transporte do leite vencido. Jacinto não encontra no celeiro o estoque de leite vencido. Artêmio diz a Bárbara que quer levar o Grupo Lactus a uma absoluta crise econômica. Quer que a conta bancária fique zerada. Artêmio manda Bárbara destruir o carregamento de leite, que Aníbal tem a intenção de comercializar. Assim, os Elizaldes perderão muito dinheiro. O irmão de Priscila a questiona sobre o carregamento de leite. Priscila desconversa e finge não saber de nada. Artêmio questiona Bárbara sobre Eduardo e a hiena diz que ele se esqueceu de Soledade. Bárbara diz a Aníbal que não poderão processar o leite e que terão que se desfazer do carregamento de leite. Bárbara ressalta que a família de Priscila está aguardando a entrada do produto na fazenda para denunciá-los.
Bárbara diz a Aníbal que essa atitude deve ser tomada para evitarem um escândalo. Adriano propõe a Fernanda que a viagem de lua de mel dure 3 meses. Fernanda diz que só poderá ficar fora por 3 semanas, pois em breve acontecerá a feira dos queijos artesanais e ela precisa estar presente. Adriano concorda com a exigência de Fernanda. Eduardo encomenda alguns cartões em nome de Franco Santoro, sua nova identidade. Adriano impressiona Fernanda, ao lhe presentear com brincos belíssimos. Adriano quer que a futura esposa os use no dia de seu casamento. Marina trabalha como enfermeira para poupar seu pai Silvestre do trabalho árduo e pesado. Ela diz que pegará um plantão extra e ressalta que ambos ainda irão conhecer o mar. Bárbara diz a Adriano que nem pensa em levar Fernanda até a fazenda, pois Gardênia poderia contar sobre a morte de Soledade. Eduardo e Fernanda se encontram no shopping. Eduardo avista em seu dedo o anel de noivado e a questiona se ela realmente vai se casar. Fernanda diz que sim e chama Adriano para apresentar a ele. E Eduardo desaparece novamente sem que Fernanda se desse conta. Eduardo compra um carro. Gonçalo diz a Bárbara que Liliana teve um ataque e Bárbara aconselha que Liliana deve continuar no sanatório, vivendo em seu mundo.